Galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Santiago Simon, sou professor de matemática aqui do canal Matemática Melzinho no Limão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para você ficar a par de todas as novidades do meu canal. E hoje eu vou dar sequência à playlist sobre fatoração. A gente já viu o primeiro caso, que é fatoração por fator comum em evidência. Se você ainda não assistiu essa aula, vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir essa aula. E hoje a gente vai ver fatoração por agrupamento. Então já fala, fatoração por agrupamento. O que é fatoração por agrupamento? Eu vou separar em grupos de dois termos, de modo que haja fator em comum entre os termos. Então vamos lá. Antes de começar, vocês podem notar que eu coloquei os dois exemplos iguais, porque tem duas formas de resolver a fatoração deste polinômio. Então eu vou mostrar para vocês as duas formas de fatorar este polinômio. Então olha aqui, eu tenho 2x mais 2y mais ax mais ay. Eu vou agrupar esses termos de modo que haja um fator comum entre eles. Então, vou olhar para esses dois primeiros termos aqui. Eu vou agrupar eles, porque eu tenho um fator comum. O que é o fator comum entre esses dois termos? O 2. Então, vou agrupar eles. Vai ficar 2x mais 2y. Mais. Vou olhar para esses dois outros termos, dois termos finais. Ó, eu vou agrupar eles porque eu tenho um fator em comum entre eles. Quem que é o fator comum entre eles? O a. Então, vou agrupar eles. Então, vai ficar ax mais ay. Bom, agrupei os meus termos. Agora, eu vou olhar qual é o fator comum entre eles. Aqui, nesse daqui, quem é o fator comum? O fator comum é o 2. Como ele é o fator comum, eu vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar 2 vezes. Abro parênteses, porque quando eu coloco um fator em comum em evidência, eu tenho que multiplicar pelos fatores que não são comuns. Aqui, eu tenho 2x. O 2, ele já está aqui. Quem sobrou aqui? O x. Mais. Aqui eu tenho 2y, mas esse 2, ele já se encontra aqui. Quem sobrou aqui? O y. Mais. Agora eu vou olhar aqui quem que é o fator comum entre eles. O fator comum eu tenho é o a. Como o a é o fator comum, eu vou colocar ele em evidência. Então vai ficar a vezes. Aqui eu tenho ax, só que o a eu já tenho aqui. Quem sobrou? X. Mais. Aqui eu tenho ay, só que o a ele já está aqui. Quem sobrou? Y. Bom, aqui, pessoal, nessa fatoração, a gente percebe o seguinte, que eu ainda tenho fator comum. Quem que é o fator comum que eu ainda tenho aqui? O x mais y. Então, eu fatorei. Nessa nova decomposição dos termos, eu percebi que eu tenho mais um fator comum. E quem que é esse fator comum? X mais y. Como ele é um fator comum, eu vou colocar ele em evidência e vou fatorar novamente. Então, vai ficar x mais y, que eu coloquei em evidência, vezes, aqui dentro do parênteses, os fatores que não são comuns. Ó, o x, aqui eu tenho 2 vezes x mais y. O x mais y eu já tenho aqui. Quem que sobrou? 2. Mais. Aqui eu tenho a que multiplica x mais y. Só que esse x mais y, ele já está aqui. Quem que sobrou? O a. Bom, pessoal, essa aqui é a resposta. X mais y que multiplica 2 mais a. Certo? Vamos aqui, então, ver qual é a outra maneira de se resolver este mesmo polinômio. Neste exemplo, nós agrupamos os primeiros termos com depois os últimos termos. Aqui, nesse segundo exemplo, com quem que eu posso agrupar o 2x de modo que tenha um fator comum? Eu posso agrupar o 2x com quem? Com ax. Então, vai ficar 2x mais ax. Mais. Esse 2y, com quem que eu posso agrupar
de modo que tenha um fator comum entre os termos. O 2y eu posso agrupar com AY. 2y mais AY. Bom, agora eu vou colocar o fator comum em evidência. Quem que é o fator comum entre esses dois termos? É o x. Como o fator comum entre eles é o x, eu vou colocar ele em evidência. O fator comum é o x. Vezes, quando eu coloco um fator comum em evidência, tem que colocar vezes, porque eu vou multiplicar pelos fatores que não são o quê? Comum. Aqui eu tenho 2x, só que eu já tenho x aqui. Quem que sobrou aqui? O 2. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa do que eu estar fazendo isso aqui, ó. 2x dividido por x, sobra 2. Mais, eu tenho aqui ax, só que eu já tenho x aqui. Quem que sobrou? O a. Ou seja, ax dividido por x, a. Mais. Agora eu vou olhar aqui quem é o fator comum entre eles. Quem que é o fator comum? Que tem tanto no primeiro quanto no segundo termo? O y. Como o y é o fator comum, eu vou colocar ele em evidência. Então, eu coloquei ele em evidência, vezes, abro parênteses, porque todas as vezes que eu coloco um fator comum em evidência, eu tenho que multiplicar pelos fatores que não são comuns. Bom, aqui eu tenho 2y. Aqui eu tenho 2y. Só que aqui, ó, eu já tenho o y aqui. Quem que sobrou? O 2. Ou seja, 2y dividido por y, 2. Mais. Aqui eu tenho AY. AY dividido por y, A. Ou seja, o y, ele já está aqui. Quem que sobra? O A. Bom, pessoal, nessa nova decomposição dos termos, eu tenho mais um fator que é em comum. Se eu tenho mais um fator que é em comum, eu vou colocar ele em evidência. Quem que é o fator que eu tenho em comum? O 2 mais A. Então, esse 2 mais A, eu vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar 2 mais A vezes. E aqui dentro do parênteses vai ficar os fatores que não são comuns. Aqui eu tenho x vezes 2 mais A. O 2 mais A, ele já está aqui. Quem que sobrou? X. Mais. Aqui eu tenho y que multiplica 2 mais A. O 2 mais A, ele já está aqui. Quem que sobrou? Y. Então, essa aqui é a resposta. 2 mais A vezes x mais y. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar resolvendo a todos. E não esqueça que o seu sucesso é o meu sucesso. A sua conquista é a minha conquista. E juntos nós vamos em busca da sua aprovação. Muito obrigada a todos e até o